ação do ensino bíblico em cada assunto. Continuando nosso culto, chegamos ao ponto de meditarmos na palavra do Senhor, este que é o ponto alto do culto. E eu quero convidar os irmãos a abrirmos a Bíblia no Evangelho de Mateus, e hoje nós vamos encerrar o capítulo 23, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o registro do evangelista e apóstolo Mateus, capítulo 23. Faremos a leitura dos versículos 37 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, nós e amém. Meus irmãos, imagine a seguinte situação. Se você tivesse um diagnóstico médico que, com toda certeza, sem nenhuma dúvida, te restassem apenas 2 dias de vida, e então, tendo a convicção de que não haveria nenhum tratamento, nenhuma esperança, que te sobram apenas 48 horas de existência nessa terra, você então tivesse a oportunidade de reunir pessoas importantes na sua vida, para deixar para elas uma última palavra, para fazer um último discurso. O que você diria? Quais seriam estas palavras? Eu imagino que esse discurso, primeiramente, seria marcado por muitas emoções. Seria até difícil falar, seria difícil a voz não embargar, as lágrimas não virem aos olhos, quando, diante daqueles rostos que você veria pela última vez, você tivesse que dizer estas palavras finais. Mas, embora as emoções pudessem tomar conta, sabendo da preciosidade do tempo, da importância do momento, você não poderia perder tempo com conversas inúteis. O dia está quente. E aí? O que você tem feito? Já conseguiu uma namorada? Já casou? Esse tipo de trivialidades não poderiam ocupar esta conversa, não é verdade? Se faltasse tão pouco tempo, esta conversa deveria ser marcada por palavras bem pensadas e colocadas com precisão. E por que eu estou falando desta situação hipotética? Que Deus nos livre desta situação. Porque é exatamente isso que nós temos diante dos nossos olhos aqui no Evangelho. É exatamente isto o que está acontecendo com o nosso Senhor Jesus em relação ao povo de Israel. Jesus está no templo, 2 dias antes da sexta-feira fatídica, 2 dias antes da sexta-feira em que ele seria entregue nas mãos dos romanos para ter sua vida tirada na cruz do Calvário. Exatamente o que está acontecendo em Mateus no capítulo 23. Antes da Páscoa, provavelmente na quinta-feira da última semana de vida, daquela que é chamada pela tradição da Semana Santa, ele faz o seu último discurso público. São as últimas palavras de alguém que sabe que vai morrer, não porque tem uma doença incurável, mas porque sabe que veio para aquela hora. Ele veio não para ser morto por ninguém, porque minha vida, disse o Senhor, ninguém a tira de mim, mas para entregar a sua vida por amor de seu povo, naquela última hora. Entender este contexto nos faz entender toda a atmosfera pesada, profundamente emocional, que marcam estas palavras do Senhor Jesus no templo, que marcam este último discurso proferido pelo Senhor
às autoridades dos judeus e ao povo de Israel. O templo estava lotado. Multidões se reuniam nos pátios, nos átrios exteriores, pessoas que vieram de todas as partes do mundo, judeus que viajaram atravessando mares, atravessando continentes, estavam em Jerusalém para celebrar a Páscoa. E eles ouvem as últimas palavras de Jesus antes de entregar a sua vida. No início daquela última semana, quando Jesus chegou em Jerusalém, já sabendo o que lhe aguardava, conforme ele por 3 vezes já havia predito aos seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem fosse a Jerusalém e que ali ele fosse negado pelas autoridades, e então, depois de ser humilhado, de todas as formas, ultrajado, ele seria morto e ao 3º dia ressuscitaria dos mortos. Jesus sobe a Jerusalém, já sabendo de tudo isto que ele haveria de padecer. Mas como ele é recebido naquela semana? A semana começou aparentemente bem. No domingo de Ramos, uma semana antes da sua ressurreição, Jesus é recebido entre aclamações pela multidão. A multidão gritava com todos os pulmões o Hilel de Israel, o Salmo 118, verso 26. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas Jesus sabia para o que ele estava indo, não para ser entronizado como um rei, mas para receber uma coroa de espinhos na cruz. É por isso que no início da semana ele já lamenta e chora. E quem nos narra esta verdade, este contexto, é Lucas. Em Lucas, no capítulo 19, nos versículos 41 e 42, Lucas nos conta a história da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e ele nos diz: quando Jesus ia chegando na cidade, após ter sido recebido triunfalmente, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Como se ele dissesse: ah, Jerusalém, se vocês soubessem que crer em mim livraria vocês de destruição, livraria vocês de morte, livraria vocês de condenação. Ah, se vocês soubessem o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Jesus fala dos planos de Deus, dos seus próprios planos, porque ele era Deus, com lágrimas nos olhos. E agora, poucos dias antes de se entregar como cordeiro mudo nas mãos dos seus tosquiadores, ele mais uma vez chora e lamenta pelo povo de Israel e pela cidade de Jerusalém. No entanto, meus irmãos, após ele pregar toda aquela semana ao povo, demonstrando com sinais de que ele era o Cristo, o Messias, o Salvador de seu povo, após ter respondido às objeções de todas as seitas judaicas, fariseus, saduceus, herodianos, após de demonstrar publicamente seu poder e sua sabedoria, qual era o estado espiritual do povo, em especial de sua liderança, dos escribas e dos fariseus? Eles estavam endurecidos. Quanto mais Jesus demonstrava que era o Messias, mais eles se tornavam cegos, mais eles odiavam a Jesus e a sua mensagem. Jesus, durante aquela última semana, os chamou ao arrependimento, os conclamou para reconhecê-lo como Cristo. Mas eles permaneceram duros. Finalmente, então, o Senhor faz o seu último discurso ao povo. E ele se dirige neste último discurso especialmente aos líderes da nação. Como nós temos aprendido, como nós temos aqui nas exposições de Mateus 23, meditado, Jesus, ele como um grande profeta, o grande profeta profetizado por Moisés, ele profere 8 oráculos, 8 profecias de maldição e de juízo contra o povo de Israel, em especial contra a liderança espiritual do povo. E estes 8 oráculos começam com a interjeição: ai de vós, ai de vós.
Estes ais de Jesus contra Israel e contra sua liderança são a sentença condenatória de Deus por causa da incredulidade da nação. Eles não creram no Messias. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Por isso, ai de vós, ai de ti, Jerusalém, ai de vós, escribas e fariseus, ai de ti, Israel. E como é típico, meus irmãos, de toda a profecia bíblica, como falei na semana anterior, Jesus ele fecha a profecia, a sentença, as imprecações, as orações de juízo e de maldição, as declarações da sentença de Deus contra o seu povo, como uma palavra de esperança. Os profetas sempre faziam assim. Mesmo quando a nação estava fundada nos mais terríveis pecados e já não restava mais local para arrependimento, e que a sentença e o juízo seriam imediatamente derramados, os profetas sempre terminavam a profecia com uma mensagem de esperança. E é o que Jesus faz para fechar o seu discurso. Após os 8 ais, o Senhor então profere um lamento sobre Jerusalém, como a cidade que representa o povo de Israel, a nação escolhida por Deus, os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Este lamento sobre Jerusalém traz uma promessa que é como um lampejo de esperança para a nação judaica. Mas, acima de tudo, este lamento, ele é profundamente triste, porque mostra que, devido ao desígnio de Deus, embora Deus esteja profundamente triste na pessoa de seu filho, não há mais nada para se fazer em relação ao Israel daquela geração. Esse final do discurso de Jesus, portanto, não apenas serve para, de certa maneira, atenuar, mitigar a intensidade do juízo. Como eu tenho dito ao longo das semanas em que expus o capítulo 23, nós temos aqui as palavras mais duras que foram proferidas pelo nosso Senhor em seu ministério na terra. Então, este lamento, de certa maneira, ele traz uma mitigação, uma atenuação destas palavras tão duras, começadas com os ais. Mas também estas palavras nos revelam, meus irmãos, que Jesus não proferiu os ais por ter se sentido ofendido, como uma espécie de vingança ou retaliação pelo povo não tê-lo recebido. Mas ele profere tanto os ais, quanto o seu lamento, sendo ele Deus, não apenas um profeta de Deus, mas o próprio Deus, que tem o juízo em suas mãos, mas também pode lamentar, porque ele não tem prazer em condenar o ímpio. Estes ais, assim sendo, meus irmãos, não são motivados por uma frustração ministerial. Jesus não está frustrado. Ele sabe, desde o momento em que inicia o seu ministério, que ele veio para aquela hora, para glorificar o Pai com a sua morte, para cumprir a aliança eterna, na qual ele é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Ele não está frustrado por não ter sido aceito pelo povo, por ter sido rejeitado pelas autoridades. Na verdade, embora ele estivesse manifestando a ira de Deus contra a impiedade de Israel, ele também manifesta o atributo da bondade, do amor e da compaixão de Deus pelos pecadores condenados. Sentimentos, meus irmãos, que só podem habitar no coração daquele que é Deus. Ira juntamente com compaixão. Somente Deus pode se expressar assim. Somente Deus pode sentir as coisas assim. Portanto, neste lamento de Jesus sobre Jerusalém, o Deus Filho se compadece de pecadores condenados. É isso que nós aprendemos aqui. A divindade de Cristo nos é revelada aqui em um espelho, e o Deus Filho demonstra o seu coração compassivo até por aqueles que serão alvo da sua ira, que Ele mesmo determinou lançar sobre eles. Vejamos, meus irmãos, estas verdades agora no texto.
No versículo 37, nós podemos observar que esta primeira parte do texto nos mostra a compaixão de Jesus pelos pecadores. Vejam como esta compaixão é descrita. Primeiramente, pela maneira como ele se refere à cidade. Jerusalém, Jerusalém. Eu me lembro de alguns pregadores que, quando pregavam textos bíblicos em que o nome do personagem era repetido, eles davam um tipo de ênfase que parecia que a repetição do nome era uma repreensão. Tal como fazem as mães quando querem corrigir os filhos, não é verdade? Minha mãe, quando queria me corrigir, era Gustavo Henrique. Quando estava tudo bem, era Gu. Quando era correção, Gustavo Henrique. Agora, quando o negócio ficava feio mesmo, é Gustavo, Gustavo. Não é assim que as mães fazem? Repetem o nome. E às vezes, quando nós encontramos esta prática, que era comum no mundo antigo, principalmente na cultura judaica, da repetição de dois vocativos, onde o nome é vocacionado duas vezes, Jerusalém, Jerusalém. Ou quando Deus impediu Abraão de sacrificar Isaque, o Senhor fala para Abraão, Abraão, Abraão. Ou então quando o Senhor chama Samuel, Samuel, Samuel. Simão, Simão. Marta, Marta. Saulo, Saulo. Esta repetição do nome como dois vocativos é um mecanismo literário da língua hebraica e que aparece também no Novo Testamento, nesse contexto da cultura hebraica, da cultura semítica, para demonstrar intimidade. Então a maneira de fazermos a elocução não é Gustavo, Gustavo, mas era como se Jesus estivesse falando Jerusalém, Jerusalém. Intimidade, compaixão, proximidade. Quando Deus se dirigia a alguém, repetindo o nome desta pessoa, isto era uma clara demonstração de intimidade, de amor. É por isso, meus irmãos, que no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, quando os falsos profetas são desmascarados no juízo, como eles se dirigem a Jesus? Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, expulsamos demônios, profetizamos. Ao falarem Senhor, Senhor, os falsos profetas, os falsos mestres, querem dar com isso uma demonstração de intimidade. E Jesus, então, demonstrando que não tinha intimidade com eles, responde: não vos conheço. Jesus, então, ao dizer Jerusalém, Jerusalém, ao usar esta expressão da repetição do nome da cidade como dois vocativos, ele demonstra sua intimidade. Ele conhecia Jerusalém. Na verdade, foi o anjo do Senhor que conduziu Israel pelo deserto, e este anjo era Cristo. Foi o anjo do Senhor que se apresentou a Josué antes da guerra de Jericó, com a espada em suas mãos, como o general do exército do Senhor, e este anjo era Cristo. Foi o anjo do Senhor que mostrou para Davi o local, na eira de Araúna, onde deveria ser construído o templo, porque naquele mesmo monte, Deus fez a provisão do sacrifício para Abraão, a fim de que Isaque não fosse morto. Foi o anjo do Senhor que instituiu o culto, que instituiu o templo. Foi o anjo do Senhor que transformou Jerusalém na cidade santa, na casa de Deus, para onde o povo de Deus peregrinava a fim de adorar o nome do Senhor. Esta intimidade demonstra toda a bondade que Jesus, o Verbo eterno, havia demonstrado para aquela cidade, os privilégios espirituais que ele havia dispensado para aquela cidade durante os séculos, até a sua vinda, porque aquela cidade era tão privilegiada, porque ela teve, meus irmãos, a bênção de receber o Filho de Deus, para ali proferir suas últimas palavras, para ali derramar sua própria vida para a salvação de seu povo. Mas embora Jerusalém tenha recebido tanto amor, qual foi a sua resposta a este amor? Jerusalém, Jerusalém, eu tenho te dado tanto amor, eu tenho te dado tantas bênçãos, eu tenho feito tanto por você, e o que você tem feito por mim? Você mata os profetas que eu enviei para você, você os apedreja, aqueles que te foram enviados, e por fim, Jerusalém, você matará o próprio Filho de Deus.
Jesus fala estas palavras também para que seus discípulos não se escandalizassem com o que haveria de acontecer 2 dias depois. Eles não deveriam se escandalizar pelo fato dos judeus não receberem a Jesus, porque esta sempre fora a prática deles. Não é isso que Jesus disse no último ai? Que o sangue e a medida do juízo de Deus, por causa do sangue de todos os justos, começando de Abel até Zacarias, filho de Baraquias, seriam cobrados daquela geração perversa? E que mais do que isto, aquela geração receberia a pregação de sábios, de profetas, de escribas, referindo-se aos apóstolos, aos profetas da igreja do Novo Testamento, aos homens de Deus que seriam enviados a Jerusalém, como Estevão, como Tiago, e que também seriam mortos ali. Há, portanto, meus irmãos, um claro contraste entre a bondade, a misericórdia, o amor de Cristo por aquela cidade e sua reação pecaminosa e terrível de não apenas rejeitar a palavra, mas de perseguir os ministros da palavra. No entanto, meus irmãos, este era o propósito de Deus. E é isto que nos causa aqui perplexidade. Misteriosamente, Deus tinha isto como seu plano. E embora este plano não trouxesse alegria ao coração de Deus, ao coração de Cristo, foi isto que ele determinou. Não foi assim que Jesus adentrou na cidade para ser recebido em glória no domingo de Ramos, e depois ser entregue à morte, quando em Lucas, no capítulo 19, 43, ele lamenta por Jerusalém, dizendo: vocês fizeram isto porque os teus olhos estão encobertos. Nada daquilo era misterioso ou secreto para Cristo. Tudo aquilo cumpria o plano de Deus. Quando Jesus, antes de ser rejeitado finalmente, derradeiramente em Jerusalém, foi, em primeiro lugar, rejeitado na terra em que fora criado, na Galileia, e as cidades da Galileia, apesar de verem os milagres de Jesus, o rejeitam, não creem nele como Messias. Ele então ora a Deus o Pai, agradecendo por aquelas coisas. E nós lemos esta oração em Mateus 11, dos versículos 25 em diante, quando Jesus, por aquele tempo, exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus lamenta pelo endurecimento de Jerusalém, mas ele quis, como Deus, que Jerusalém fosse endurecida. Estas duas verdades caminham juntas. E se você tentar, com a sua pequena mentalidade humana, tentar resolvê-las com uma solução lógica, você haverá de tropeçar e se escandalizar da verdade do Evangelho. Deus determina o juízo sobre Israel, apesar de não se alegrar com isso. O próprio Senhor diz aos seus discípulos que a rejeição de Israel cumpria o que estava profetizado pelos profetas. Em Mateus, no capítulo 13, no versículo 13, está escrito: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Não obstante a cegueira e a consequente rejeição de Israel ser plano de Deus, o Senhor Jesus se entristece com a condenação de Jerusalém e com a condenação de quem quer que seja. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio.
ainda mais quando se trata da condenação de Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade do templo, onde Deus prometeu habitar junto com o seu povo. Jerusalém sempre foi objeto de um grande e de um especial amor de Deus. E ao lamentar-se por Jerusalém, Jesus está lamentando representativamente pelo povo de Israel, pelo templo do Senhor. A nação santa, a partir daquele momento em que ela despreza a Jesus, deixaria de ser povo de Deus. Infelizmente, há este espírito extremamente judaizante na igreja evangélica brasileira. Meus irmãos, Israel não é mais o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. Conforme diz o apóstolo Pedro, um judeu aos gentios, em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 10. Vós outros que não erais povo, mas agora sois povo. Que não havíeis alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Aqueles que tiveram tamanho status espiritual, tão grandes privilégios diante do Senhor, por causa de sua incredulidade, por terem negado o Messias, eles perderiam tudo, de uma vez só. Ao lamentar-se por Jerusalém, Jesus está lamentando pelo desfecho terrível que haveria de vir sobre aquela nação. A nação santa seria desprezada, e por causa dos seus pecados, eles seriam lançados fora para que Deus alcançasse os gentios. É o que lemos em Romanos, no capítulo 11, dos versículos 8 a 11, quando o apóstolo Paulo diz que Deus trouxe endurecimento a Israel, para que a salvação pudesse chegar aos gentios. Pensem bem, meus irmãos, se os judeus não se endurecessem, o Filho de Deus que veio para ser morto, que veio para ser rejeitado, ele não seria rejeitado nem morto, mas no plano eterno de Deus, segundo aquilo que o Senhor determinou desde toda a eternidade, era necessário que Israel se endurecesse, que Israel rejeitasse a Cristo, para que a salvação, a promessa da bênção feita a Abraão, a todas as famílias da terra, a partir de Cristo e dos seus apóstolos, fosse anunciada às nações. A vontade de Jesus, e aqui ele está falando como Deus, era de ajuntar o seu povo sob as suas asas, embora, como Deus, ele sabe que isso não é possível. Ao falar de ajuntar Israel sob as asas, Jesus está mencionando várias referências do Antigo Testamento, começando com Deuteronômio 32, 11, o Cântico de Moisés, quando Moisés diz que Deus, como uma águia, que protege seus filhotes debaixo das suas asas e depois os acolhe para fazê-los planar sobre as suas asas, assim Deus fez com Israel em sua peregrinação. E mais adiante, o salmista, em diversos lugares, fala desta proteção de Deus como uma ave que protege o seu povo debaixo de suas asas. Isto é mencionado no Salmo 17, verso 8, no Salmo 36, verso 7, no Salmo 91, verso 4. Jesus disse: quantas vezes eu quis fazer assim? Este quantas vezes não se refere apenas ao ministério público e terreno do Cristo que se fez homem, do Cristo encarnado, mas a toda a história da redenção, a história de Israel. Jesus está se referindo ao ministério dos profetas que foram enviados, a pregação dos profetas que foi proferida a Israel, chamando-os a virem se abrigar debaixo das asas de Deus, a fim de que não fossem destruídos pelo pecado e pela condenação. Mas os profetas não ouviram, ou melhor, o povo não ouviu o Espírito de Cristo que falava por meio dos profetas. E quando veio o próprio Cristo, eles permaneceram com seus ouvidos moucos, eles não deram ouvidos à palavra de Deus, eles não se refugiaram debaixo das asas do Senhor. Com isso, meus irmãos, Jesus quer dizer que sempre que a palavra de Deus é pregada fielmente, que ela é exibida para nós como um farol, como uma luz, a fim de nos guiar em nossa vida, Deus é como uma ave que está abrindo suas asas para nos proteger, para nos abrigar. A palavra de Deus, ela nos abriga, ela nos protege. Mas o povo não entendia as coisas assim.
E por isso eles contenderam contra Deus, mataram os seus profetas, apedrejaram os que lhe foram enviados. E agora eles rejeitam o próprio Filho de Deus, que se coloca em uma posição mais humilhada do que a dos profetas. Porque percebam, meus irmãos, que a metáfora da ave com as suas asas, acolhendo seus filhotes, geralmente no Antigo Testamento, se refere a uma águia. Mas Jesus não se compara a uma águia. Veja o que ele se compara: a uma galinha. Ele está dizendo que eu sou como uma galinha, que vendo o gavião, percebendo o perigo, já viram as galinhas no quintal como elas fazem? Quando elas percebem um perigo, elas cantam e os pintinhos que estão espalhados, todos vêm para se abrigar debaixo de suas asas, então ela farfalha suas penas para parecer maior e se coloca de prontidão para proteger os seus pequeninos. Usando esta metáfora da galinha e não da águia, Jesus demonstra a sua humilhação para condescender, para demonstrar compaixão e amor pela humanidade e em especial pelo seu povo. Ele se humilhou, ele desceu aos antros mais profundos da terra para proteger os seus. Calvino, ele bem observa esse detalhe de Jesus se comparar a uma galinha, e ele comenta assim este texto, ele diz: pois que objetivo pode Deus ter em vista o se rebaixar tanto por nossa causa? Quando ele se compara a uma mãe, ele desce muito abaixo de sua glória. Mas aqui ele desce ainda mais baixo, porque ele não se compara a uma mãe, ele se compara a uma galinha que quer trazer os seus pintinhos para debaixo de suas asas. Percebam, meus irmãos, que humilhação esta figura. O próprio Deus, o Filho de Deus, se comparando a uma singela galinha, uma ave que para nós a vida não tem nenhum valor, a não ser o valor que você paga na feira para colocar na panela. Uma ave doméstica, fraca. Ele se compara a isto: eu me fiz servo, eu me esvaziei, eu me fiz fraco aos olhos dos homens. Com que intuito? Para vos acolher, para vos proteger. Porém, eles não quiseram vir a Cristo. Esse lamento, ele tem como intuito, meus irmãos, demonstrar o profundo amor de Cristo, apesar da condenação daqueles pecadores. Infelizmente, muitos têm usado este lamento, principalmente a parte final, quando ele diz: e vós não quisestes, para tentar refutar a doutrina bíblica da eleição, como se dissessem: se há eleição, por que Deus e o Senhor Jesus quis acolher debaixo de suas asas o povo de Jerusalém, e eles, exercendo o seu livre-arbítrio, não quiseram? Que eleição é esta? Mas este versículo, amados irmãos, não foi escrito para nos ensinar nada a respeito da eleição. Este versículo não fala de eleição. Se você quiser aprender sobre eleição, leia Efésios 1, leia Romanos de 9 a 11, leia o Evangelho de João. Há outras passagens mais claras sobre a eleição. O que este verso 37 nos ensina, o que nós devemos aprender aqui, é uma verdade misteriosa a respeito do ser de Deus. Que Deus, embora seja um Deus justo e irado contra o pecado, e que vai de fato condenar os pecadores que não se arrependam, que não venham a Cristo, Ele ainda é um Deus bondoso, misericordioso, cheio de compaixão, até por aqueles que Ele lança no inferno. E ai de quem se revoltar com esta verdade. Esta verdade, proclamada por Davi, no Salmo 139, proclamada pelo apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulos 9 a 11, ela leva os verdadeiros servos de Deus ao louvor, à adoração. Jesus poderia ter enviado o seu Espírito para operar a graça naquele povo e para conduzir os habitantes de Jerusalém ao arrependimento? Sim, Ele tem poder para salvar o pecador. Mas nossa mente não é suficiente para entender estas coisas. Nós podemos então nos perguntar, como diz o apóstolo, assim perguntaria o homem natural:
De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Por que ele está chorando sobre Jerusalém, se ele tem poder para salvá-los? Romanos 9:19. Mas a resposta bíblica a esta indagação também nos é dada pelo Espírito Santo através do apóstolo, e ela é direta. No capítulo 9 ele diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Acaso não tem o oleiro poder sobre a massa? E no capítulo 11 ele então diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou com quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Esta é a única resposta que temos. Na sequência do texto, o Evangelho então trata do resultado da rejeição dos judeus. Quando eles rejeitam a Cristo, qual é o resultado? Versículo 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus ameaça o templo com destruição. O templo seria destruído. O templo, Jerusalém e a nação de Israel seriam transformados num grande deserto. Percebam, meus irmãos, que Jesus chama o templo de tua casa e não mais minha casa. O templo já estava desabitado da glória de Deus, porque o templo era uma espécie de profecia visível. O templo era uma figura da promessa de Deus de habitar no meio do seu povo. Deus deu primeiramente o tabernáculo e depois o templo para afirmar a aliança e a grande promessa da aliança: eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo e eu habitarei no meio de vós. E o templo era a casa de Deus no meio do povo, era a habitação de Deus em Sião, era a sala do trono de Deus na terra. Mas desde que Cristo veio ao mundo, e Ele é o cumprimento da profecia e do sinal para o qual o templo apontava, o templo perdeu a sua utilidade. Ele é o templo, Jesus é o templo. O templo figurava a Cristo, e Cristo é o próprio Emanuel, que quer dizer o Deus conosco, o Deus habitando com o seu povo. Ele é o Verbo que se fez carne e fez sua tenda e habitou entre nós. Mas o povo, por sua vez, tal como nos dias de Jeremias, eles viam o templo como uma fortaleza invencível. Eles pensavam: enquanto este templo estiver aqui, nós estaremos protegidos de todas as ameaças. Enquanto este templo estiver aqui, nós seremos o povo de Deus e seremos abençoados. Meus irmãos, os judeus são tão orgulhosos que hoje eles não têm mais do que algumas ruínas do templo, um restante de muralhas, uns refugos, e eles vão ali para jactar-se de seu culto falso, de que aquele lugar é a cidade de Deus, de que aquela cidade é abençoada por causa daquelas ruínas, que não são demonstração de bênção, mas a demonstração da condenação deles, demonstração de que eles foram rejeitados por Deus, por terem rejeitado o Filho de Deus. Mas eles se arrogavam invencíveis, porque eles criam que o templo lhes garantia a presença de Deus e a proteção de Deus contra todas as ameaças. Tal como acontecera nos dias de Jeremias, quando nós lemos em Jeremias no capítulo 7, nos versículos 4 e 5, eles diziam: templo do Senhor é este. E ao louvarem o templo, eles se enganavam pensando: o fato de Deus estar em nosso meio e a comprovação disto é o templo do Senhor, nos traz proteção, mesmo que vivamos longe dos caminhos de Deus, mesmo que vivamos em pecados. Mas Jeremias então declara àquele povo, tanto no capítulo 12, no verso 7, quanto no texto que lemos em nossa liturgia, no capítulo 22, no verso 5, que Deus assolaria a casa do seu povo. Aquela casa ficaria deserta. E Jesus aqui cita a profecia de Jeremias, porque Jeremias profetizou poucos anos antes da destruição do templo e também durante o período em que o templo foi destruído
pelas tropas de Nabucodonosor, rei dos caldeus, rei da Babilônia. E agora Jesus, superior a Jeremias, profetiza as mesmas coisas. Vocês estão confiando no templo, ao invés de verem em mim o Senhor do templo. E por isso, todas estas coisas serão destruídas. O mesmo que havia ocorrido quase 600 anos antes deste lamento de Jesus, estava prestes a acontecer novamente. Os romanos invadiriam Jerusalém, eles profanariam e destruiriam o templo, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Meus irmãos, percebam o que Jesus está dizendo aqui. Imagine uma pessoa se colocar em um ponto central de uma das capitais brasileiras, na Avenida Paulista, ou em uma grande praça de Brasília, na Esplanada dos Três Poderes, e começar a dizer: em breve, toda esta cidade será destruída e invadida, e todo este país ficará desolado. As pessoas vão pensar o que deste profeta? Maluco. E é o que Jesus está dizendo aqui: tua casa ficará deserta. Aquela cidade que naqueles dias fervilhava com seu comércio, com a sua política e principalmente com as atividades religiosas. Uma cidade populosa, uma cidade gloriosa, uma cidade que não tinha nenhuma aparência de desolação, uma cidade que gozava de grandes privilégios no Império Romano, apesar de algumas tensões políticas. Uma cidade que era a única no Império Romano que poderia ter a liberdade de culto, enquanto todas as outras nações dominadas não podiam cultuar os seus próprios deuses. Um povo que era um povo querido dos romanos, já que Herodes sempre foi aliado dos imperadores. Jesus anuncia para aquela cidade opulenta sua próxima e iminente destruição. Portanto, aqui nesta lamentação, nós já temos uma prévia dos próximos 2 capítulos, 24 e 25, que infelizmente os crentes têm interpretado como se fossem coisas que vão acontecer, quando na verdade o maior conteúdo do capítulo 24 já aconteceu. Jesus declarou: estas coisas hão de acontecer na presente geração. Veja o verso 36 do capítulo 23. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Não são profecias para um futuro longínquo, mas são profecias para um cumprimento imediato. O templo, a cidade de Jerusalém, a nação de Israel e o povo judeu estava prestes a sofrer um terrível juízo por terem negado a Jesus. Tua casa vos ficará deserta. Mas por fim, Jesus termina o seu lamento com uma palavra de esperança no versículo 39. Jesus declara que não haveria daquele momento em diante de se revelar mais publicamente. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis. Obviamente que Jesus ainda falaria outras coisas aos seus discípulos. Ele pregaria a eles o sermão profético, que está registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Ele pregaria a eles os chamados sermões do cenáculo, que foram registrados por João, que são os sermões da última ceia, que estão entre os capítulos 12 a 17 do evangelho de João. Mas aos judeus ele não falaria mais nada. Percebam que nem no sinédrio, quando ele estava respondendo às acusações, Jesus falou mais nada com eles. Nem diante dos seus acusadores ele proferiu nenhuma palavra. Por quê? Por causa deste versículo: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis. Obviamente que ele não está falando de vê-lo fisicamente, porque eles o veriam no tribunal, eles o veriam na cruz, mas eles não haveriam de receber mais nenhuma ministração, mais nenhum ensino, mais nenhum milagre, mais nenhuma demonstração da graça de Deus através do ministério público do Senhor Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: o tempo de arrependimento chegou ao fim. Mas ele encerra o lamento citando o Salmo 118, 26.
A mesma palavra que foi proclamada no domingo de Ramos. Bendito que vem em nome do Senhor. O Salmo 118, 26, ele é tido, tanto pelos judeus, mas conforme o conteúdo dele, como um salmo messiânico e profético. Uma profecia sobre a vinda, sobre a chegada do Messias. E as palavras finais do Salmo 118, que eram cantadas pelos judeus neste contexto da Páscoa, que foram cantadas pelos discípulos e pelos seguidores de Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, pensando que a salvação que ele veio trazer seria uma salvação de restauração física, política e real do trono de Davi, e não espiritual. Estas palavras, Jesus disse que um dia também haverão de vir a serem ouvidas nos lábios do povo de Israel. As palavras que foram cantadas pelos discípulos de Jesus, seriam também cantadas pelo povo de Israel, quando eles aprendessem a cantar para Jesus, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas o que ele quer dizer com isso? Os comentaristas se dividem, é um texto difícil. Alguns indagam sobre o sentido desta frase, que ela se cumpre apenas no último dia, no dia do juízo, quando, conforme nos diz as Escrituras, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 2, nos versos 10 e 11, que toda língua haverá de confessar que Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Mas outros pensam que esta é uma predição que logo se cumpriu, quando judeus se converteram no Pentecostes, e muitos judeus se converteram por meio do ministério dos apóstolos em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Mas, meus irmãos, dentro do contexto em que esta profecia é enunciada, neste lamento sobre Jerusalém e nesta preparação para o sermão profético, a meu ver, Jesus parece ter profetizado não apenas sobre o seu retorno futuro, mas uma ocasião futura, final, em que o povo de Israel estaria verdadeiramente pronto para recebê-lo. E eu penso assim por duas razões. Primeiramente, mais importante, por uma razão bíblica. Pois o apóstolo Paulo nos fala de um mistério em Romanos, no capítulo 11, no versículo 25, quando ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. O apóstolo Paulo diz que o evangelho vai ser pregado aos gentios, e quando as nações forem alcançadas pelo evangelho, Deus então se voltará para Israel. Eu sei que muitos reformadores não interpretam este texto assim, mas como um presbiteriano confessional, eu o interpreto assim baseado em nossos documentos confessionais. A pergunta 191 do nosso catecismo é a seguinte: o que pedimos na segunda petição da oração do Pai Nosso? Na segunda petição, que é: venha o teu reino, reconhecendo que nós e todos os homens estamos, por natureza, debaixo do domínio do pecado e de Satanás, pedimos que o domínio do mal seja destruído, o evangelho seja pregado por todo o mundo, os judeus chamados e a plenitude dos gentios seja consumada. Vejam que esta é a interpretação confessional. A plenitude dos gentios virá quando as nações forem alcançadas pelo evangelho, apesar da objeção, apesar das lutas, apesar das dificuldades, o evangelho vai avançar, o reino de Cristo não vai ser destruído, nenhum poder vai se levantar contra o reino de Cristo na terra, porque ele é a grande rocha que foi contemplada por Nabucodonosor, que foi cortada da montanha e destruiu a estátua dos reinos das nações. Os globalistas podem tentar construir um império humano neste mundo, mas nenhum outro reino ou império mundial se levantará, a não ser o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando este reino chegar ao seu apogeu, então todo Israel será salvo. Os judeus aprenderão a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. A restauração de Israel não é uma restauração do Israel do Antigo Testamento, com uma construção de um templo
e a restauração de um sacrifício que não devem ser mais feitos, porque o último, único e derradeiro sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, que foi a morte do nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a restauração de Israel é a conversão a Cristo, é a conversão a Jesus como Messias, como Cristo. Assim, meus irmãos, o propósito de Deus para o futuro de Israel é de restauração da nação, por meio da conversão de judeus a Cristo, em um grande avivamento. Eu sei que pensar desta forma, nestes dias de uma escatologia tão pessimista, onde as pessoas só ficam dizendo, o mundo só vai piorar, o mundo só vai piorar, o mundo só vai piorar, é ir na contramão. Mas esta é a convicção do apóstolo Paulo, esta é a convicção do nosso Senhor Jesus Cristo, esta era a convicção dos reformadores, esta era a convicção dos puritanos que escreveram nossa confissão, e essa deve ser a nossa convicção, porque o Senhor está nos falando de um futuro, onde os judeus que receberam o juízo de Deus, eles aprenderão a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor Jesus. Primeira aplicação, meus irmãos, o Senhor nos revela neste texto, que Ele não tem prazer na condenação dos ímpios. Isto nos mostra a sua grande bondade. Como o nosso Deus é bom, como Jesus é compassivo. Ele não se alegra em enviar pessoas para a condenação, porque Ele é bom, Ele é benigno, Ele é cheio de misericórdia e de amor. Satanás é que quer de maneira insidiosa confundir nossa mente para duvidarmos do amor e da bondade de Deus. Mas não duvide que Deus é bom, que o nosso Senhor chora e lamenta até por aqueles que o rejeitaram, até por aqueles que o crucificaram. Mas este texto, em segundo lugar, ao nos mostrar que Deus não tem prazer na condenação do ímpio, nos revela que mesmo sem prazer, Ele assim o faz. Deus não tem prazer em condenar o ímpio, mas Ele o condena, porque Ele é justo. Meus irmãos, imagine que se apresente para um juiz, um homem que seja um maníaco, que tenha matado várias crianças, que as tenha violentado e feito toda maldade com elas por várias e várias semanas, e aquele juiz então diz, eu sou tão bom, eu estou chorando, eu estou emocionado com a sua história, daquele dia que sua mãe te maltratou, daquele outro dia que seu pai fez isso com você, então eu sou tão bom que eu vou te inocentar. Esse juiz seria bom? Um juiz que fosse tão sentimental, que apesar de se condoer com aquele réu, não tenha coragem de dar a sentença, este seria um bom juiz? Este não é o nosso Deus, este não é o nosso Senhor Jesus. Mesmo não se alegrando, na verdade, mesmo se entristecendo com a condenação de Israel, mesmo chorando e se lamentando pela condenação de Israel, o nosso Senhor é um justo juiz. Isto revela a sua severidade. Todo pecado deve ser pago. Deus é misericordioso, mas Ele não inocenta o pecado. Ou o seu pecado é pago na cruz, ou o seu pecado é pago no inferno. Mas ele tem que ser pago, porque o nosso Senhor é justo. Ou o pecado é castigado em Cristo, ou o pecado é castigado no próprio pecador, porque o nosso Deus é justo. Em terceiro lugar, os mistérios de Deus não devem ser observados com uma mentalidade filosófica, científica ou lógica. Às vezes as pessoas me perguntam sobre debates de arminianos e calvinistas. Meus irmãos, eu nunca vi nenhum, graças a Deus, e nunca vou ver. Porque os mistérios de Deus não foram feitos para aguçar nossa mentalidade filosófica. Você quer fazer debate? Vai ler Aristóteles, Platão, vai ler livros de cientistas, artigos científicos e faça debates. Esse tipo de assunto é para ser debatido. Ou então, entre na vida pública, vai para a política, faça debates. Ali não precisa nem ter compromisso com a verdade, é só debater por debater mesmo. Mas as verdades espirituais não nos foram reveladas para serem alvo de uma mentalidade filosófica ou lógica. Os mistérios de Deus devem ser contemplados com os olhos da fé, devem ser admirados por uma mente que não consegue absorvê-los, mas que é impactada pela sua grandeza.
Querer abarcar em nossa mente os mistérios de Deus é o mesmo que querer colocar o oceano em um copo. Meus irmãos, Davi, falando da mente de Deus no Salmo 139, ele compara aos grãos de areia na praia do mar. Ele diz: Senhor, se eu fosse contar os teus pensamentos, eu seria como alguém contando os grãozinhos de areia na praia, contaria, sem jamais chegar ao fim. E ao contemplarmos este mistério de um Deus soberano, que determina todas as coisas, e de um homem deixado à sua liberdade caída, o seu arbítrio, que é escravo do pecado, que não pode chegar a Deus, a não ser que Deus lhe conceda um novo coração, pelo Espírito Santo, um Espírito que Ele dá a quem Ele quer, segundo o beneplácito da sua vontade. Nossa mente não entende estas coisas, mas a Bíblia nos diz que estas coisas são verdades, que estas coisas são reais, porque eu sou um crente, você é um crente, não porque tenhamos feito um bom uso do nosso livre-arbítrio, mas porque o Senhor nos amou, porque Ele nos deu o seu Espírito, porque Ele nos atraiu. Nós não somos melhores do que nossos parentes que não creram no Evangelho, talvez sejamos até piores do que eles, mas foi do agrado do Senhor revelar estas coisas aos pequeninos e ocultá-las dos sábios e instruídos. Portanto, diante destas verdades, destes paradoxos, destas antinomias bíblicas que não podem ser conciliadas com a razão humana, devemos contemplá-las, devemos com a fé meditar nelas para louvar, adorar e principalmente para termos segurança. Aqui, meus irmãos, na soberania de Deus, repousa a segurança de todo verdadeiro crente. Eu não estou seguro porque eu vou ser um crente que vou pagar o preço até o fim. Ai de mim! Eu estou seguro porque aquele que começou a boa obra em vós haverá de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Minha segurança está na eleição, que eu posso conhecer pela fé no Redentor e não em mim mesmo. Em quarto lugar, meus irmãos, não podemos perder a oportunidade que o Senhor nos dá. Você sabe se estará aqui na igreja domingo que vem? Você sabe quantos dias de vida você ainda tem para viver? Quantas vezes ainda você vai ouvir o Evangelho? Você sabe se amanhã você terá tempo de tomar uma decisão? Esta foi a última vez que os judeus ouviram o Evangelho. E depois disso, eles foram arruinados e condenados. Cada vez que nos reunimos na igreja, embora nós saímos daqui e queremos atenuar as coisas, perguntando quanto foi o jogo, vamos comer um cachorro quente, cada vez que nós chegamos à casa do Senhor e ouvimos o Evangelho fielmente sendo exposto, nós estamos diante de Deus para tomarmos uma decisão, ou para renovarmos a nossa decisão. Não desperdice a graça de Deus. Quantas vezes Ele quis reunir Jerusalém debaixo de suas asas, e eles desperdiçaram o dom da graça? Deus nos chama hoje para nos refugiarmos debaixo das asas daquele que, sendo o próprio Deus, se esvaziou e se compara a uma singela galinha que chama seus pintinhos para se abrigarem debaixo de suas penas. E por fim, vejam com isso, meus irmãos, a humildade do nosso Salvador, ao se comparar com esta galinha e nos chamar como seus pintinhos, a quem Ele dedica todo o seu cuidado. Ele demonstra que Ele se colocou neste ponto de se humilhar para nos salvar. E por isso eu repito, por isso eu reitero, por isso, meus irmãos, eu insisto, não rejeite a graça. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, te chamando para receber os seus benefícios no santo Evangelho de Cristo, não endureça o vosso coração. Que Deus abençoe o seu povo. Fiquemos de pé, vamos orar, encerrando assim o nosso culto.